Pessoal, muito boa noite, shalom, shalom, muita paz. Hoje nós vamos continuar os nossos vídeos recitando o Salmo de número 5. E aproveite para dedicar esse salmo a alguém, não importa a situação de enfermidade que esteja passando, problemas, não importa que situação. Saiba, conforme diz o nosso Rebbe, o terceiro Rebbe de Rabat, o Tzemach Tzedek, ele disse que esse salmo os salmos possuem a força para curar tanto as enfermidades físicas quanto as espirituais. E também possui poder, são poderosos para romper as barreiras e nas alturas estes salmos são capazes de abrir os portões celestiais. Então, vamos ao capítulo 5 e o verso 1 em diante. Todo, na verdade. Ao mestre do canto, acompanhado por instrumentos de sopro, um salmo de David. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Eterno, considera a minha súplica. Atenta a voz do meu clamor, meu Rei e Deus, pois a ti dedico minha prece. Eterno, ouve a voz da oração que a ti dirijo a cada manhã, aguardando tua resposta. Pois tu não és complacente com a maldade e a perversidade não se pode manter junto a ti. Os ímpios não permanecem sob teu olhar, tu desprezas os perversos. Tu condenas os que praticam traição e abominas os caminhos e abominas os sanguinários e os falsos. Mas eu, por tua imensa misericórdia, entrarei em tua casa, prostrar-me-ei ante teu sagrado santuário, pleno de reverência e temor. Ó Eterno, guia-me através de teus caminhos justos, a despeito dos inimigos que me espreitam. Aplaina ante mim o teu caminho, pois não há sinceridade em seus lábios e só traição em seus corações. Suas gargantas parecem sepulcros abertos e suas línguas são falsamente aduladoras. Condena-os, ó Eterno, que tropecem em seus próprios ardis. Rejeita-os pela multiplicidade de seus crimes, por se terem rebelado contra ti. Alegrar-se-ão, porém, todos os que em ti confiam, exultarão sob teu amparo os que amam teu santo nome. Pois tu certamente abençoarás o justo, ó Eterno, envolvendo-o em teu afeto como um escudo. Este salmo é maravilhoso, este salmo é poderoso. O salmista Davi demonstrou uma confiança extrema no Eterno ao recitar este salmo. Ele até conclui o seu salmo, ele inicia o seu salmo dizendo que ele está sempre aguardando pela sua resposta. O Salmo 5, ele fala do homem justo que se vê sitiado por inimigos. Davi, sendo homem justo, ele estava sitiado por inimigos e ele clama pela libertação do sofrimento físico, para que ele possa servir a Deus sem interferência. Neste salmo, Davi reza pedindo a Deus que escute as suas palavras e pede para que ele, o Eterno, não o ignore, Ainda vemos neste salmo o salmista Davi colocando todos os seus adversários, todos os seus inimigos diante de Deus e pedindo pela intervenção divina. Está aí, todos os meus inimigos, agora socorre-me, faça algo ao meu favor, O contexto histórico desse salmo era de lamento, quando o salmista estava sendo atacado com palavras ardilosas de seus inimigos, Analisando a forma que Davi expressa para o Eterno, provavelmente
ele estava escrevendo enquanto fugia de Jerusalém, sendo perseguido pelo seu próprio filho Absalão. Imagina, o próprio filho perseguindo o grande rei, pai. Ao lermos o verso 1, entendemos que Davi foi recebido pelo mestre do canto. Era como se fosse um ponto de apoio, né? Acompanhado por instrumentos de sopro, a flauta, né? E o Salmo de Davi tem uma curiosidade nesse salmo. Para nós leitores dos salmos, a curiosidade é o seguinte: se você está acompanhando na Bíblia cristã, de conceito cristão, o primeiro versículo de cada salmo, o primeiro versículo de cada salmo é iniciado no segundo, né? Ou seja, o primeiro verso de cada salmo é título, né? Só que na Bíblia hebraica, né, na Bíblia Sagrada hebraica, o segundo versículo é o primeiro verso, ok? É por isso que cada salmo, pode olhar aí na sua Bíblia, cada salmo, a escritura da Escritura Sagrada hebraica, tem sempre um a mais. Observe este Salmo 5. Davi, no seu início, apela pela intervenção divina. A forma como Davi se dirige ao Eterno nos deixa nos deixa claro que ele tinha méritos. Então é importante você ter méritos em seu relacionamento com o Eterno, o Criador. É por isso que ele, o rei Davi, reza no verso 2, que ele diz: dá ouvidos às minhas palavras, ó Eterno, e considera minha súplica. É isso que o verso 2 diz. Ele sabia que não estava pedindo a qualquer uma outra divindade. Embora ele, sendo o rei de Israel, sendo o grande rei de Israel, o grande rei Davi, ele sabia que diante do Eterno, ele era apenas um ser humano, apenas um servo do Eterno, totalmente submisso à autoridade de um rei supremo, com o qual ele mantinha um relacionamento de aliança. Então ele tinha certos méritos. O salmista Davi tinha plena certeza e convicção de que o grande rei do universo, o Eterno, o único, ouve o clamor do seu povo, né? É por isso que no verso 4, né, deste Salmo 5, ele diz: Eterno, ouve a voz da oração que a ti dirijo a cada manhã, aguardando que tua resposta. Ele tinha certeza, né? Ele tinha certeza que o Eterno iria responder a sua prece. E por isso ele disse: vou ficar aguardando pela sua resposta. No verso 4, pode observar lá: vou ficar aguardando a sua resposta. Ainda nos versos 5 em diante, o 8 até o 8, Davi mostra a grandeza da justiça e da misericórdia de Deus. A misericórdia que é infinita, que não tem fim. E nesse sentido, ele apela pela integridade do Eterno, como um juiz justo, que não tem prazer no mal, ele não agrada do mal.
A santidade de Deus não permite iniquidade. É por isso que os perversos não têm acesso à sua presença. Eles não podem permanecer diante de Deus. Você lembra dos versos do 5, 6, 7? O que ele diz neste Salmo 5? Pois tu não és complacente com a maldade, e a perversidade não pode ficar junto a ti. Os ímpios não permanecem diante do teu olhar. Tu desprezas o perverso. Ainda o 7, ele diz, veja bem o 7, tu condena os que praticam traição e abomina os sanguinários. Deus não tem prazer na vida do ímpio. Então, pessoal, ficamos por aqui com mais esse vídeo e vamos aprender cada vez mais com estes salmos. Vamos, de alguma forma, acreditar na justiça do Eterno, na misericórdia do Eterno, baseada nas palavras sagradas de Davi. Vamos esperar que alcançamos méritos tais que possamos dizer, como o grande salmista Davi: pela manhã clamo a ti e aguardo pela sua resposta. Talvez você não tenha este mérito hoje, mas se você continuar focado somente no Eterno, se você amar a tua lei, a santa Torá, se você tratar-se de enquadrar-se com as leis do Eterno, se você amar a justiça, amar a misericórdia, você poderá de alguma forma alcançar certos méritos, ao ponto de poder dizer assim: Eterno, diante de ti eu ponho todos os meus problemas. Eu ponho aquele problema que eu tenho na empresa com o meu patrão, a questão da perseguição. Eu ponho aquela enfermidade que parece ser difícil ou impossível de ser curada. Eu acredito que o Eterno vai curar, que o Eterno vai resolver aquela causa na justiça. Eu acredito em ti, Eterno, que o Senhor vai romper todas as barreiras que me travam ao ponto de não poder meditar na sua lei, conforme o Salmo de número capítulo 1, que nós aprendemos no vídeo anterior. Então, pessoal, ficamos por aqui. Vamos aprender com o grande poeta, com o grande rei, com o grande sábio rei Davi, aquele que tinha a sua petição, fazia as suas preces e confiava na resposta rápida do Eterno, ok? Ficamos por aqui e aguardo vocês no próximo vídeo, no próximo capítulo do Salmo número 6, ok? Tenham uma boa noite.